Para nós que aqui ficamos, nós vamos dar continuidade então à nossa série de estudos sobre o comportamento do crente, princípios bíblicos da ética cristã. E a nossa lição de hoje ela vai tratar da ética do culto, né? Então nós, se eu não me engano, na primeira ou na segunda lição, falamos sobre ética, né? Definimos ética de acordo com princípios bíblicos. E aí então vem a pergunta, né? O que significa ética do culto? Veja, não é a ética no culto, né? Se eu vou para a ética no culto, eu estou falando da ética no exercício do culto ou no cultuar. Aqui eu estou pensando na ética do culto como um todo, do que é cultuar, né? Alguém se arrisca? Sabia que ninguém ia se arriscar. Então eu vou dividir essa pergunta em algumas partes. Primeiro, vamos relembrar: significado de ética. Difícil, não lembro direito, e é bastante coisa. Parte da filosofia pela qual, responsável pela investigação dos princípios que motivam, disciplinam ou orientam o comportamento humano. Então é um ramo da filosofia, dentre vários estudos da filosofia. A ética, ela se preocupa em investigar, em procurar, né, compreender o que fundamenta os princípios que levam, motivam, regulam, disciplinam ou orientam o comportamento humano, certo? Ok? Então estamos falando de comportamento humano e estamos tentando compreender o comportamento humano. O que faz a pessoa fazer, deixar de fazer, fazer como faz ou como não faz, e por que faz e por que não faz. Isso é ética. Não, vai além disso, não é só esse tipo de compreensão, é refletindo. Tem um processo de reflexão aqui, de pensar, refletindo a respeito da essência das normas, valores, prescrições e exortações presentes em qualquer realidade social. Portanto, não é uma questão de eu investigar. A ética, ela não está procurando, investigando os princípios de comportamento humano para entender somente o comportamento humano, mas ela está querendo saber a essência disso. Por que o ser humano faz o que faz, da forma como faz, refletindo então da essência das normas. Por que eu faço isso do jeito que eu faço? Por que a humanidade faz o que faz do jeito que faz? E isso, veja, que em qualquer realidade social, em qualquer contexto. Por isso que a ética, ela tem uma ideia de ser um princípio que perpassa o tempo. Ela está além do tempo, além das limitações geográficas. 2 exemplos. Mentir. Falar o que não é a verdade para uma pessoa. Faz parte do comportamento humano. O que motiva alguém a fazer isso? Qual é a essência do valor de alguém que não trabalha a partir de falar o que de fato é a verdade? Percebe? Só que isso em qualquer realidade social. Então não é só a mentirinha boba, mas a mentirona também. De um jeito ou de outro, mentira. Não é só o falar que está bonito para quem está feio, mas também tentar enganar e ludibriar alguém com dolo, mentira. Percebe? Então a ética, ela tem essa ideia. Tirar a vida de alguém. Qual o motivo? O que orienta? Mas isso dentro de uma essência. Qual é a norma que estabelece o poder de tirar a vida ou não de alguém? A prescrição para se fazer isso, ou a exortação para não se fazer isso.
em qualquer realidade social. Princípios maiores, entende? Ética. Tá. E o culto? De forma geral, a palavra culto, para o contexto que nós estamos falando, porque tem a questão, né? Uma tal pessoa é culta, né? Ela tem bastante estudo. Não é esse o sentido. Nós estamos falando de culto, então, no sentido de prática de honrar ou adorar uma divindade, ou a um conjunto de rituais e cerimônias religiosas. Então, é o ato, a prática de honrar, adorar, exaltar, de colocar acima uma divindade. Isso é cultuar. Um conjunto de rituais, mas isso de forma prática, digamos assim, dentro de um sistema de fé, vai ter um conjunto de rituais, de procedimentos, de cerimônia, vinculado à religião, a essa fé, a essa divindade, a essa relação com essa divindade. Não sei se eu compliquei ou simplifiquei, mas essas são as ideias de ética e culto. Considerando então que ética é isso daqui, e considerando que culto é isso aqui, agora vocês conseguem me responder. Ética do culto. Qual que é a ética do culto? O que significa ética do culto? Vai lá, tempo para pensar. Difícil, mas dá para tentar. Vocês sabem que vocês não são obrigados a acertar, né? Você só tem que tentar. A gente aprende com os erros. Vamos lá. Vai, Laiane. Ética do culto tem a ver então com seguir a Bíblia. Certo. Seguir o que está escrito na Bíblia. O que mais que pode ser? Comportamento segundo o que está na Bíblia. Certo. Comportamento onde? Em tudo? Então não é só na igreja. Oi? Fala mais alto. O culto só acontece na igreja? Tá vendo como vocês conseguem pensar e caminhar? Eu tenho que pensar então sobre culto num sentido mais amplo do que o que nós fazemos religiosamente, num espaço delimitado chamado templo, num horário específico chamado culto vespertino, com uma determinada liturgia, protocolo do que se faz durante esse período onde as pessoas estão, correto? Nós temos que pensar e refletir sobre o comportamento não só de quem está aqui à frente conduzindo esse processo, mas também de quem está sentado participando deste processo, correto? É além de tudo isso, então. Então, hoje a aula não se resume a falar como que vocês devem se comportar no culto. Estamos longe de pensar se vocês devem sentar no fundo ou na frente, se vocês devem ou não ficar subindo e descendo para beber água e ir ao banheiro, né? Se pode ficar conversando na porta da igreja. Estamos longe de tudo isso. Se pode deixar cachorro entrar, não pode, né? Estamos longe. Por quê? Porque a nossa preocupação não é com isto que é visto, prático, mas é com a essência, a ética, a essência, o princípio. Porque todo o resto é consequência disso. E para tal,
nós vamos para 2 textos. Antes de eu dar uma resposta formal, digamos assim, para essa pergunta. Vamos para João, Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Do verso 19 ao verso 26, e nós vamos perceber que esse texto, esse trecho conhecido, ele já nos provoca diante desta reflexão que a lição nos traz. João 4, de 19 a 26, diz o seguinte: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. O contexto a gente já sabe, da mulher samaritana. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Perceba que o contexto da conversa de Jesus aqui, ou este momento da conversa de Jesus, é exatamente sobre o quê? Culto, adoração a Deus. E a dúvida dela é: onde a gente adora? Porque na divisão, samaritanos e judeus, os samaritanos falam: não, nós temos que adorar neste lugar, neste monte. Os judeus falam: não, o monte é esse, o lugar é esse. E o que Jesus vem e fala? Vai chegar um momento em que isso tudo não vai servir de nada. Por quê? Porque isso era, na verdade, só uma forma de vocês lembrarem o que de fato é adorar a Deus. E vai chegar o momento em que nós vamos adorar da forma correta, que não é se restringir a um lugar, a um espaço físico, uma delimitação geográfica. Os verdadeiros adoradores não são aqueles que vão estar num determinado lugar e horário fazendo um determinado ritual. Não é porque nós estamos no culto às 18h30, com a roupinha de domingo, se comportando no culto e lendo a Bíblia e cantando, que nós vamos, e ouvindo o que o pastor está pregando, que nós estamos de fato adorando. É algo maior do que isso. Porque vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Portanto, é algo que transcende o material, transcende o físico. E aí a gente vai para o segundo texto, Romanos, capítulo 12, texto de Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Texto também bastante conhecido. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Perceba que Paulo resgata a ideia de culto do Antigo Testamento, de adoração ao Senhor na ideia de sacrifício, só que ele fala: olha, o sacrifício é você. O sacrificar-se agora é o seu ato, mas não porque você vai morrer, mas é um ato de sacrifício vivo, ou seja, você vai matar o seu eu a cada dia para que o Senhor possa viver em você. Como sacrifício vivo, você deve se apresentar diante de Deus, não só vivo, mas santo. E o que é o santo, senão o separado ao sagrado, o consagrado a. Portanto, além de continuar vivo, você deve estar separado, e isso deve agradar a Deus. E aí então existe algo em mim que deve ser de agrado de Deus, em conformidade com a vontade de Deus. Isso é o vosso culto racional. Veja que não é um culto qualquer, não é uma adoração qualquer, mas é algo que envolve o racional, o pensar, o refletir, o colocar o cérebro em direção do ato que você está fazendo. Que ato é esse? O culto limitado ao espaço? Não, algo maior, porque os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não vos conformeis com esse século. Agora ele dá uma noção desse sacrifício vivo e santo, ou desse culto que é racional. Não conformando com este século, mas transformando pela renovação da vossa mente, pensando, analisando o que está sendo posto dia a dia pela sociedade, para não agir porque a sociedade faz, mas de modo ético, compreendendo quais são os princípios que nos motivam a adorar, qual é a essência da nossa ação, da nossa norma, da nossa forma de adorar, de nos dirigir a Deus, de adorar a Deus, porque esse é o vosso culto racional. E aí com isto nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diante disso, a gente pode então pegar a definição de ética, pegar a definição de culto e reescrever a situação a ética do culto, respondendo a pergunta da seguinte forma: a ética do culto é a investigação dos princípios que motivam, disciplinam ou orientam o comportamento humano na prática de honrar ou adorar a Deus, refletindo a respeito da essência das normas, valores, prescrições e exortações presentes no conjunto de rituais e cerimoniais da igreja, na nossa prática de viver igreja. É diante desse contexto então que vem a aula de hoje. E aí, mais do que uma pergunta, a gente vai ter muitas perguntas hoje. Hoje eu vim só para fazer pergunta, não vou responder nada, só vou perguntar: qual é a essência do que nos motiva a adorar a Deus, refletindo sobre a nossa prática. Perceba, se a ética é a investigação dos princípios que motivam, então qual que é a essência do que nos motiva? O que te faz estar aqui? Se perguntar para a Milena, ela vai falar: meu pai e minha mãe me acordaram. E sobre essa essência, qual é a reflexão que se deve dar então sobre a prática, sobre o colocar em prática, sobre o praticar, sobre o fazer?
E aí então agora nós vamos para o Salmo 100. Outro salmo bastante conhecido. Salmo de número 100. Eu vou pedir para a igreja toda ler todo o salmo, do verso 1 ao verso 5. Salmo de número 100. Celebrai. Perceba que o salmo, ele já vem no imperativo de celebrai ao Senhor, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. A primeira, dentre várias possibilidades da gente analisar aqui, vamos analisar 3. A essência, o que nos motiva a adoração a Deus é a celebração. E aí veja que o celebrar a Deus vai envolver algumas coisas. Conhecimento de Deus. Como é que você pode celebrar, festejar, exaltar, adorar, se render a algo que você não sabe, que você não conhece? Conhecimento de Deus é algo que é a essência, é o princípio para que eu possa adorar a Deus, para que eu possa cultuar a Deus. É por meio do conhecimento de Deus que nós somos motivados a ter o comportamento que nós precisamos ter, ou não devemos ter. É por meio do que Deus é que nós sabemos o que nós não devemos ser. A referência é Deus. Porque se a referência é humana, então nós estamos falando de uma ética humana, baseada no homem. A nossa ética ela é maior. A ética do culto se baseia no Senhor do culto. Portanto, conhecimento de Deus. E isso nos leva à pergunta: qual é o seu conhecimento de Deus? Porque nós estamos num processo reflexivo. Vamos lembrar? A ética do culto ela envolve a gente refletir, culto racional, transformando a nossa mente pela renovação na nossa mente. Então a gente tem que pensar no que a gente está fazendo. Se eu estou pensando, então normalmente o que nos motiva a pensar é a pergunta: qual é o seu conhecimento de Deus? Do Deus que você diz adorar, do Deus que você diz servir, do Deus que você celebra. É lógico que eu estou falando você, mas eu me incluo nessa, né? Qual é o seu conhecimento de Deus? O quanto você está preocupado em conhecer o Deus que você adora? Mas essa é só a primeira pergunta. Relacionamento íntimo. Note que, de forma prática, como exemplo, você só conheceu o seu cônjuge, seu marido, sua marida, né, seu esposo, sua esposa, convivendo com ele. Você conheceu, você namorou, noivou, aí depois de 5 anos de casado você fala: agora eu conheço de verdade. Aí depois que passa 10 anos você fala: eu achava que eu conhecia, agora eu conheço. Aí depois que passa 50 anos você fala: eu conhecia, eu achava que conhecia, mas agora eu conheço de verdade. E se passar mais tempo você vai falar: agora eu conheço mais. Ou seja, sempre você vai estar conhecendo um pouquinho mais, entendendo um pouquinho mais. Por quê? Porque você está num relacionamento íntimo, numa convivência intencional, íntima, profunda, de laço, de ligação.
Isso tem a ver com conhecimento, portanto. Como é que nós esperamos conhecer a Deus sem se relacionar com esse Deus? É o tal do estudioso que vai ler a Bíblia e vai falar um monte de coisa da Bíblia sem querer saber desse Deus. De forma técnica, científica, a Bíblia pode ser estudada como qualquer livro. Contudo, o revelar Deus e a compreensão da revelação de Deus, o relacionar-se com Deus, só se manifesta quando eu decido ter uma relação íntima com Ele, profunda com Ele, porque senão é só uma questão técnica de conhecimento. Percebe? Isso nos leva a outra pergunta: qual tem sido o seu relacionamento com Deus? Como que nós estamos nos relacionando? De novo, só vir à igreja de domingo é um exemplo de se relacionar com Deus? É o melhor exemplo da relação das pessoas com Deus? Provavelmente não. Contudo, o não estar no domingo no culto de adoração ao Senhor reflete a forma como nós nos relacionamos com esse Deus. Que tipo de intimidade a gente tem? Porque todos nós sabemos o que acontece no culto. O que acontece no culto? A gente chega, a gente lê a Bíblia. E quando a gente lê a Bíblia, qual que é a possibilidade que existe? Dela falar conosco, dela nos confrontar. E quando a gente ora, qual que é a possibilidade de acontecer? Deus falar conosco, porque a gente está falando com Ele, e do jeito que a gente está falando, a gente também está ouvindo. Aí a gente canta, e o que a gente canta pode expressar o quanto a gente sente ou não sente de fato que a gente está lendo com relação a esse Deus. E quando o pastor prega, de novo, o confronto sobre a nossa prática, sobre a nossa vida, sobre como nós estamos pensando a vida, como nós estamos levando a vida e, portanto, se estamos ou não agradando a Deus. Então eu já sei o que acontece no culto. E se eu não quero vir no culto? O que eu estou querendo então? Perceba que eu estou usando o exemplo do culto, não só por causa do tema da lição, mas para exemplificar que ele não pode ser o exemplo da melhor relação de intimidade. Eu não posso limitar a minha intimidade com Deus ao culto presencial. Contudo, ele é um bom exemplo da falta de relacionamento com Deus, relacionamento íntimo com Deus. Terceira pergunta: reconhecimento da pureza de Deus. Celebrar com júbilo ao Senhor todas as terras, adorar a Deus, exaltar este Deus, nos leva ao que nós já lemos do Salmo 98 e toda a Bíblia, do ato de reconhecer quem é o exemplo, quem não tem pecado, quem não tem erro, ou a partir de quem eu descubro o erro, porque ele é o certo e o que não é ele é o errado. O que não é de Deus não é puro. Nós nos comparamos com Deus para reconhecer a nossa limitação, a nossa imperfeição, o nosso pecado. Portanto, a confissão e o arrependimento fazem parte da vida diária. Porque se eu não consigo me enxergar como alguém pecador, que ao longo do dia fez algo que não agrada a Deus,
que em algum momento não se guiou pela vontade expressa de Deus, como diz João, fazemos Deus mentiroso, porque a verdade não está em nós. Se nós não entendemos que somos pecadores, Deus é mentiroso. É isso que João diz na primeira carta de João, capítulo 1. Se confessardes os vossos pecados, porque não para só nesse reconhecimento, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, pureza, de toda injustiça. Filhinhos, e aí vai para o verso 2: vos escrevi para lembrar que vocês têm advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Portanto, o reconhecimento da pureza de Deus é o que nos faz confessar e nos arrepender. E a gente só vai reconhecer o nosso pecado se a gente se relaciona com alguém que não tem pecado. A gente só sabe que a gente está errado quando a gente vê o certo. Simples assim. Estou fazendo exercício lá na academia, todo troncho e torto. Como é que eu sei que eu estou fazendo todo troncho e torto? Porque daí eu olho o professor fazendo e ele está lá na postura corretinha fazendo exercício. Aí você fala, estou errado, estou fazendo um movimento errado. Então agora eu sei fazer o certo. A gente só sabe o puro, ou que somos impuros, quando a gente olha o puro. E isso precisa então estar em relacionamento íntimo. E aí eu só vou me relacionar intimamente quando eu procuro conhecer, quando eu estou disposto a conhecer cada vez mais esse Deus. Porque se eu não conheço Ele, eu não consigo então saber dele, eu não consigo saber o que eu posso fazer. Fechou o ato de celebrar, porque celebrar é colocar em evidência, é festejar. E a gente só festeja quando a gente coloca o outro em evidência, ou algo em evidência. Então, celebrar a Deus com júbilo todas as terras implica na gente conhecer, se relacionar e confessar os nossos pecados. Mas o salmista, ele não para na celebração. Ele vai para servir, e aí ele fala, celebrar o Senhor, servir com alegria. Veja que o próximo verbo já denota uma ação prática, servir ao Senhor com alegria. Então a forma, a disposição, apresentai-vos diante de Ele com cânticos, postura, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Ele está colocando a gente no nosso lugar. Você vai servir ao Senhor, mas se coloque no seu lugar, diz o verso 3. Sabei que Ele é o Senhor, Ele é Deus, e que nós, ovelhas do seu rebanho. Portanto, servir implica em 4 atos. O primeiro deles, o ato de dar. Não existe, dentro da Bíblia, parâmetro para que a gente possa servir ao Senhor, celebrar ao Senhor, cultuar ao Senhor na nossa vida, se a gente não tem a disposição no coração em dar. E dar é abrir mão da posse. Dar dinheiro? Também. Dar tempo? Também. Dar atenção? Sim. O ato de dar no seu sentido mais amplo, não só
no aspecto financeiro. Oferto o meu tempo, o meu talento, os meus recursos a Deus? Você tem a sua vida, você tem a sua família, você tem a sua propriedade material, seu carro, sua casa, suas roupas, seu alimento. Você tem tudo isso. E do que você está disposto a abrir mão para Deus? E é lógico que o abrir mão para Deus não significa jogar para o céu, que Deus está no céu, então eu jogo tudo para o céu. Não, significa isso se materializando numa relação horizontal. Aí eu tenho que lembrar que Jesus falou, né, que o dar de beber, o dar de comer, o vestir, a Ele é quando você faz aos, ele até usa o termo pequeninos, a esses aqui que precisam. Ao fazer para esses aqui que necessitam, você está fazendo para mim. Portanto, quando eu dou uma oferta, quando eu ajudo uma pessoa carente, quando eu dou uma coxinha, uma marmita, quando eu dou uma peça de roupa, eu estou dando para a pessoa? Não, eu só estou refletindo, espelhando algo que vem de Deus, o ato de dar. Quando eu crio empatia com alguém, quando eu compreendo o que a outra pessoa está passando e é como se eu sentisse o que ela está sentindo, noção de empatia, até podemos chamar de compaixão, esse ato então de ir, compreender, sentir, abraçar o outro, também é um ato de dar. Dar o que a pessoa precisa, não pela questão física, material, mas por aquilo que é emocional. Então o ato de dar não significa somente uma questão de recursos financeiros, dízimo, oferta, implica no seu tempo, implica no seu talento, nos seus dons, nos seus atributos. O que você sabe fazer? Então faça para Deus. Além de dar, envolve o ato de sacrificar. O servir é um ato de sacrifício. E aí o sentido de sacrifício, Paulo já fala isso em Romanos 12, concorda comigo? Sacrifício vivo tem a ver com a palavra que a gente está imaginando mesmo. Sacrifício é algo que a gente quer fazer? Não, porque não é legal, né? Sacrifício normalmente envolve abrir mão daquilo que você gostaria, gosta, sente prazer, em prol de algo que necessariamente não vai te dar prazer, em algo que vai contra o que você realmente quer, porque senão não é sacrifício. Eu vou me sacrificar hoje, tendo que fazer um churrasco. Nossa, vai ser dura essa minha vida, porque eu vou ter que comer uma carne assada. Olha, vai ser difícil. Que sacrifício é esse? A menos que de fato eu seja vegetariano, né? E não tem sacrifício nenhum nisso. O sacrifício implica então no abrir mão, no ato de dar, mas em algo que vai contra o nosso prazer. Esse ato tem sido vivenciado por você? Então, de fato,
abrir mão de mim, daquilo que eu acho certo para o que Deus acha certo. Exemplo máximo disso, perdão. Se tem um negócio que é sacrificante, é perdoar. Porque perdoar significa você tratar com amor aquele que te machuca e te fere. Esse é o ato do perdão genuíno, porque Deus nos perdoou e Ele nos ama, mesmo a gente dando banana para Deus, mesmo a humanidade querendo negar a existência de Deus, mesmo a humanidade falando, esse ser que se diz Deus, ele não existe, não da forma como é. Na verdade eu nem preciso dele, porque eu posso. E é nesta condição de negar Deus que Deus nos ama e manda seu Filho morrer na cruz para que a gente tenha vida. Sacrifício. Ser crente sem sacrifício é ser crente? Se nós não estamos sacrificando nada na nossa vida, então a gente precisa repensar o nosso serviço. Então a gente precisa repensar se nós estamos de fato cultuando a Deus segundo a ética bíblica, os motivos, a essência, os princípios corretos. É um ato de expressar. Tem que haver uma expressão. O ato de servir, de adorar a Deus, não é algo que fica dentro de nós, porque senão seria muito fácil. A gente não precisaria falar mais nada. A gente poderia ficar, pronto. É só eu e Deus e está tudo certo. Mas a expressão é algo que sai de nós. Nós precisamos expressar e, portanto, colocar para fora, externar, seja por som, palavra, cântico, ou seja, pelas ações. Como você tem representado Deus perante a sociedade? Quando as pessoas nos olham, o que elas veem? Porque se eu sou visto como qualquer outra pessoa, tem outro problema aí. Porque eu não posso ser qualquer pessoa. Porque os meus valores não são os valores do mundo. Porque a forma como eu me guio ou deveria me guiar não é a forma como o mundo se guia. A minha prática não é a prática das pessoas. A forma como eu me relaciono no trabalho, no exercício profissional, nos estudos, no meu relacionamento com as pessoas, relacionamento superficial, de amizade, coleguismo, ou mais profundo, com os filhos, com o cônjuge, com o pai, com a mãe, tudo, as pessoas enxergam o quê? Quais valores? Eu tenho que expressar o que eu sou, de onde eu vim, a quem eu represento. E o ato de reverência. O ato de reverência, que não é só ficar com a mãozinha assim, quietinho no culto. O ato de reverência é você tem reverenciado verdadeiramente a Deus, ou seja, você tem colocado Deus no seu devido lugar, saber que Deus é o nosso Senhor e que nós, povo do seu pastoreio.
Você tem de fato colocado Deus como o Senhor de sua vida? São esses elementos juntos com a celebração que nos levam à pergunta, a responder a pergunta: qual é a essência dos que nos motiva a adorar a Deus? Refletindo sobre a nossa prática. Percebe que a gente está só refletindo sobre a nossa prática para entender como que se dá essa adoração ao nosso Deus, ou seja, o que nos motiva? Então, nós vamos para a última parte do texto, que são os versos 4 e 5. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Agora vai chegar no que é visivelmente pensado como culto, que é o culto que a gente faz aqui. Mas veja quanta coisa a gente tem que pensar para chegar a pensar, a refletir, a analisar o que nós fazemos no templo, como culto, né? Entrai pelas portas com ações de graças. Meu dia está horrível, minha semana foi péssima. Por que eu devo entrar dando graças ao Senhor? Porque em tudo eu devo dar graças. Novamente, o que te motiva a adorar ao Senhor? O que te motiva a dar graças ao Senhor? São as intempéries da vida ou a certeza, a convicção de que o Senhor é quem te conduz em meio ao vale árido como se fosse pastos verdejantes? Ou é a convicção, a certeza de que existe um Deus soberano, poderoso, que em meio ao vale da sombra da morte tu me fazes repousar tranquilo? Que o teu bordão e o teu cajado me consolam, me coloca à frente dos meus adversários, inimigos, e o que acontece? Salmo 23, vai lá, pode colar. Como termina o Salmo 23? Pode colar, estou falando, vai lá, lê, vamos lá, lê o Salmo, Salmo 23. Preparas uma mesa na presença, verso 6, todo mundo, Salmo 23, verso 6. Bondade Por que eu vou dar graças ao Senhor, celebrá-lo com júbilo, entrando pelas portas com ações de graças? Porque não há nada na face do universo, Paulo fala de forma poética, que possa me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Não há principados e potestades, forças do presente ou do porvir, que podem me separar do amor de Deus. Celebre ao Senhor com ações de graças. Continuando, né, no verso: e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Deus é Deus e continuará sendo Deus. E as suas promessas, a sua intenção para com o homem não muda. A sua salvação para mim, para você, não muda, porque não depende de nós, depende dele. E portanto, eu entro na presença de Deus com outra disposição. Mas você fala, mas não é espaço físico. De fato, por isso que eu não estou entrando no templo.
Eu estou entrando na presença de Deus. Mas se Deus é onipresente, está em todo lugar, pois é, você vai estar sempre sabendo então que você está na presença de Deus. E se você está sempre na presença de Deus, qual é a postura que você deve ter? Resmungão? Não. Lamentando pela vida? Posso chorar, posso me indignar diante de Deus e falar: Senhor, não entendo, não compreendo o mal que está diante dos meus olhos. Eu não me conformo com o que está acontecendo na minha vida, com a dor que eu estou sentindo. Eu expresso o mais profundo do meu ser, mas eu sempre tenho que terminar lembrando: Tu és Deus. Então me faça compreender, me faça voltar a sentir desejo de colocar um sorriso no rosto, me faça viver de tal forma que eu possa falar, anunciar que o Senhor é bom, mesmo em meio à desgraça aparente. E aí a gente olha para Jó e entende que mesmo em meio a tudo, Jó falou com Deus e Deus foi lá e enquadrou ele, a ponto dele entender no final da vida dele, ou no final não, no final do sofrimento, né? Antes eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora, pela dor, pelo sofrimento, por toda a provação que eu passei, os meus olhos te veem. Como é que a gente quer sentir a paz de Deus em meio à tranquilidade e conforto? Qualquer um sente paz e nem precisa de Deus diante do conforto. A paz de Deus se revela em meio à guerra. Como é que nós queremos expressar nossa gratidão a Deus recebendo tudo que a gente pede? Aí é fácil ser grato, né? Estou recebendo tudo que meu coração quer. Agora, e quando a gente não recebe? Quando a gente ganha o que a gente não quer, que nem criança no aniversário que ganha roupa ao invés do brinquedo, né? Vai lá o presente, aí quando ela abre toda feliz, murcha, né? Tá na cara a ingratidão, fala assim: isso aqui, né? Entende? Entrar na presença de Deus, portanto, é entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Hebreus 10, de 19 a 20. E, no mesmo capítulo, um pouquinho mais para frente, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. E aí, nós chegamos num momento interessante do contexto contemporâneo que nós vivemos. Porque existem hoje muitas pessoas que estão debaixo de um movimento que a gente chama de desigrejado. Essas pessoas, elas não se identificam como alguém que não é crente. Elas se identificam como alguém que não precisa se subordinar a uma instituição religiosa, a uma igreja. Elas não precisam se submeter a uma liderança desta instituição, porque elas podem se relacionar diretamente com Deus e ir a qualquer lugar quando der na telha. Então hoje eu vou nessa igreja, depois eu vou naquela igreja, aí eu vou naquela outra, aí eu vou nessa daqui, porque eu estou buscando Deus, é isso que importa. Será que é assim? Porque o que é a brasa fora do braseiro? O que é a consciência humana
discutindo com ela mesma. Você discutindo com você, quem que ganha? Você. Em algum momento você pensando contigo mesmo, você perdeu no embate na cabeça assim, não, porque não sei o que, é assim mesmo, então, você vai lá, é isso mesmo. Ganhei. Aí você vai para a prática, totalmente diferente, né? Vou discutir com meu filho, vou discutir com a minha mulher, vou discutir com o meu patrão, vou discutir com o meu funcionário. Está tudo pronto aqui já. Porque se ele falar assim, vai. Se ele falar assado, vai. Quando você chega, não acontece nada do que você pensou. E aí? E por quê? Por que não deu certo? Porque nós temos a tendência natural nossa de nos afastar de Deus, de justificar as nossas atitudes, de validar aquilo que nós fazemos como algo correto, de nós sermos Deus, de nós sermos o nosso próprio parâmetro de certo e errado. Nós só podemos ser o que Deus espera de nós conhecendo Ele. Mas aonde que eu conheço? Lendo a Bíblia, tá, mas se você lê a Bíblia sozinho na sua casa, qualquer um que lesse a Bíblia em casa sozinho poderia ser então o melhor dos crentes dos mundos. E por que não funciona assim na prática? Porque não é só uma questão de ler a Bíblia, é uma questão de confronto de ideias, é uma questão de alguém que não sabe diretamente do meu pecado, ler a Bíblia e falar do meu pecado e falar da consequência do meu pecado, sem saber que eu estou fazendo esse pecado. E aí eu entendi, porque se eu falo do meu pecado, eu sempre vou achar uma desculpa para que ele não seja pecado. Porque eu vou olhar para Deus segundo os meus olhos, não segundo o olhar do que de fato deve ser. O estar na igreja, o conviver como igreja, é que nos permite ser identificado como igreja. E aí agora troca todas as palavras igreja por povo de Deus. E portanto o culto ele não deve ser um espaço tão somente de agradar a minha vontade. Você tem prazer em estar semanalmente com os seus irmãos para cultuar a Deus? Saindo da ideia de culto, adoração individual para o coletivo. Não, bateria está alta, Rafael. Maneira, está alto demais a bateria. Desse jeito eu não vou no culto, né? Desse jeito é até melhor eu ir lá embaixo, tomar uma água enquanto está tendo louvor, né? Continuo louvando a Deus, não tem problema não. O pastor não está usando terno hoje, não coloca gravata, está menos santo, mensagem não está boa, então não vou, né? Esse banco macio demais, dói a coluna, né? É muito alto, tem a perna curta, né? Ou é muito baixo, tem a perna comprida demais, está muito apertado aqui assim. Motivos são dos mais diversos. Aquela pessoa olhou para mim diferente, sabia que ela tinha um negocinho contra mim. Por isso que eu não vou na igreja, porque o povo fica me olhando. Motivos são os mais diversos que o coração humano pode criar para indispor, para não se dispor a ir ao culto comunitário. E aí a gente tem que lembrar como tem sido sua ação no culto de adoração. Como você reage ao culto. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz. 1 Coríntios 14, 33. A maneira como adoramos a Deus
revela muito sobre o conceito que temos dele. Então agora, quando você chegar hoje no culto, e eu espero que você venha no culto, se você tinha outros planos, né, para hoje à noite, eu espero que você reconsidere os seus planos e pense o seguinte: a minha adoração, que não é só o culto, mas a partir do culto, de forma prática, mais fácil de tatear, ela revela o que eu entendo de Deus e como eu quero me relacionar com Deus. Então, quando eu estiver aqui na igreja, eu devo pensar sobre o meu ato de cultuar a Deus. E se eu me recuso a estar, aí o buraco está mais embaixo, porque daí eu estou tendo que pensar se de fato eu posso me chamar de crente, de servo do Senhor, uma vez que eu não estou disposto a cultuá-lo, a adorá-lo de forma pública, ou não dou a devida importância a isso. Vamos passar para os textos bíblicos.